Bom, dando sequência aí nas entrevistas aí para a Associação da Ponte, né? Hoje vamos falar aí com o professor Purgato, que é candidato aí a prefeito aí de Jundiaí, com o Reinaldo Fernandes de vice aí. Purgato, fala um pouquinho pra gente quem é o Purgato, quem é o Reinaldo, né? E o partido e o número também. Tá bom. Quero agradecer a oportunidade, Zé Carlos, todos da Ponte São João, da associação também. Sou Rafael Purgato, sou professor, né? Sou físico, tenho mestrado em ciências na área de tecnologia nuclear, me formei na USP em São Paulo, né? Sou professor já há 12 anos numa escola no Retiro, que fica próximo ali ao cemitério Parque dos Ipês. A escola chama Diógenes Duarte Paz, e dou aula na região aqui de Jundiaí também, dou aula na ETEC de Itatiba e num colégio particular em Campo Limpo Paulista, né? Fui vereador já no município de 2013 a 2016, né? Eu tive uma atuação forte em educação, na área de cultura e também encaminhamento de demandas de vários bairros que a população nos reivindica, né? E também de outras demandas mais gerais e mais significativas da cidade, que eu estive à frente dessas discussões. Plano diretor, fui presidente da comissão do plano diretor de 2016, fiz uma boa discussão sobre o plano municipal de educação, fui primeiro secretário da Câmara Municipal por 2 anos e também presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Ciência e Tecnologia, uma comissão grande. E meu vice, o Reinaldo Fernandes, ele está concluindo. Meu vice, o Reinaldo Fernandes, ele está concluindo o curso de assistência social dele, né? Ele foi coordenador da pessoa com deficiência na Prefeitura de Jundiaí de 2013 a 2016, porque ele é uma pessoa com deficiência, ele teve paralisia infantil, né, poliomielite, quando era bebê, e a trajetória dele é muito pautada nisso. Ele também é músico, compositor e também faz um trabalho social numa entidade na região do Novo Horizonte. Mas a trajetória de luta dele foi exatamente nessa questão da pessoa com deficiência, né? E à frente dessa tarefa na prefeitura, uma das coisas que ele fez é implantar as vans adaptadas para o transporte de cadeirantes na cidade, né? Que eles eram transportados em combis de uma forma inadequada, e aí se implantou o sistema de vans que buscam os cadeirantes na porta da casa e levam eles para fazer as terapias. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente está querendo ampliar para que eles possam também usar para outras atividades, não só as de fazer terapias e tal, mas possa ir em opções de lazer, de cultura, para também ter essa oportunidade de realizar outras atividades. Uhum. Legal. No que se refere à atuação social, relacionamento com a comunidade em geral, quais são as suas principais linhas programáticas aí do seu plano de governo? Em relação a essa questão comunitária, a gente está pautando muito o nosso programa de governo a partir dessa nova realidade da Covid-19, né? Que tem um problema sério que trouxe de saúde pública, tem um problema sério de educação, que creio que a gente vai mais para frente falar um pouquinho, senão no final eu falo um pouco disso, que acho que é importante a gente discutir, e tem esse problema que tem muito a ver com a vida e com a necessidade das pessoas, né? Então, muitas pessoas desempregadas, passando por dificuldades, e isso com certeza nós vamos precisar ter um olhar para essa população. A prefeitura vai precisar atualizar o seu banco de dados do cadastro único, exatamente para que a gente tenha políticas voltadas a essas pessoas que estão com mais dificuldades. Isso envolve a assistência social diretamente, envolve a oferta de cursos, envolve a criação de frentes de trabalho, para poder permitir que essas pessoas também comecem a ter uma atividade produtiva e não dependa a vida toda ou o período todo dessa assistência, mas possa ter autonomia financeira e de geração de renda. Uma ideia nossa é criar uma incubadora de
de inclusão produtiva que a gente fala, né? Exatamente para quem às vezes faz alguma coisa na própria casa para vender, seja de alimentação, seja de costura, de artesanato, algo assim, que a gente possa estimular essas pessoas a organizar o próprio negócio, dependendo da atividade, até formar cooperativas com outros para que eles possam ir aumentando o seu rendimento. Acho que em linhas gerais é isso. Legal. Caso seja eleito, como pretende contribuir para superar os graves problemas da desigualdade social? Irresponsabilidade ambiental, primeiro tópico. Em relação a... Isso. O que você pretende fazer aí com essa desigualdade aí da irresponsabilidade ambiental que tem em Jundiaí? Da questão ambiental, né? Na verdade, assim, nós temos uma cidade que o meio ambiente ele é estratégico e a gente precisa ter uma atenção especial com isso. Então, nossas áreas rurais, de mananciais, a gente precisa ter a responsabilidade de preservar essas áreas, porque é o que abastece uma parte disso é o que recarrega nosso sistema hídrico da cidade, né? Uma outra questão ambiental é a questão do lixo. Acho que quem é um pouco mais antigo, né? Meus pais, meus avós têm o hábito, por exemplo, da questão da separação de lixo ainda na cidade. Porque eu lembro de quando eu era criança, estudei ali no Colégio Bispo, no Anhangabaú, existia um forte projeto de educação ambiental que a prefeitura fazia com as escolas. Tinha até um símbolo, a borboletinha lá, que estimulou muito num determinado momento, início dos anos 90 ali, essa questão da reciclagem, porque é importante isso, né? Se a gente não tiver o cuidado no manuseio e essa atenção com a reciclagem do lixo, nós vamos cada vez mais gerar um problema ambiental. Uma outra coisa da questão ambiental que é importante, a gente ainda tem algumas áreas de Jundiaí que tem problema de água e de esgoto, não tem água encanada e esgoto ainda, né? Um exemplo de quando eu fui vereador, no Travil tem um bairro lá bem em cima lá que chama Retentem. Acho que tem mais ou menos umas 100 famílias que moram lá. Eles não tinham água e não tinham esgoto. Então tinha fossa e poço nos mesmos terrenos. Então era uma condição sanitária péssima, né? Nós conseguimos levar água para aquela região. Eu estive lá recentemente e eles falaram, o esgoto passou a tubulação aqui perto, mas não ligou na nossa casa. Então a gente precisa ter essa atenção para levar o saneamento também para as pessoas. Uma outra questão importante sobre meio ambiente, a gente discutiu um pouco a questão da Serra do Japi, né? A gente sabe que é um patrimônio ambiental fantástico que nós temos, que deve ser preservado e cuidado, mas eu acho que a gente pode melhorar a percepção e a compreensão da população de Jundiaí sobre a Serra do Japi. De que forma? Permitindo de uma forma organizada e respeitosa a entrada mais na serra. A ideia é criar um parque municipal em uma das fazendas que até a prefeitura já tem posse sobre ela, para que a população possa conhecer, usufruir de uma forma responsável, ordeira, que não tenha tanto aquela restrição de você agendar um horário, tantas pessoas tal. Isso na área que é da reserva em si precisa continuar, né? A gente pode também ampliar o número de monitores e tudo, mas eu acho que é uma forma da gente permitir que principalmente as gerações mais recentes possam conhecer melhor a nossa serra. Legal. Dos vários tipos de violência que nós temos contra a mulher, criança, você tem alguma coisa no seu plano de governo? A gente destacou exatamente, depois, quem quiser, nas minhas redes, Rafael Purgato, tem o link para o nosso programa de governo. Eu, como professor, sei que a violência contra a criança é algo muito sério, muito sério. A gente vê casos terríveis que chegam nas escolas, às vezes a escola que detecta, na verdade, os problemas, né? Então a gente precisa ter uma atenção especial com essas crianças. A gente precisa ter um serviço de acolhimento a essas pessoas que são vítimas de violência.
e nós vamos ter uma atenção bastante especial com as crianças e jovens, que de fato estão oferecendo muito. A gente precisa ter a saúde mental ampliada também na cidade, né? A gente tem um serviço para casos mais graves de saúde mental, mas o de atenção básica, que seria, a gente precisa aperfeiçoar. A questão das mulheres também é algo bastante complicado, né? A gente tem, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que foi algo bastante significativo, a gente tem que reforçar isso, mas as mulheres, por exemplo, no transporte público, eu tenho conversado com muitas que frequentam, e aí tem aquele problema, não tem cobrador no ônibus. E aí fica todo mundo enlatado na frente ali que não pode passar catraca. Tem homem que passa lá e vai esfregando propositalmente nas mulheres, por exemplo. Então, é uma situação de assédio muito intensa que está ocorrendo no transporte público. Então, nós vamos ter que ter uma política para isso, para poder proteger as mulheres da cidade, né? Além de reforçar o trabalho da Delegacia da Mulher e ter um centro, na verdade, psicossocial para atender essas mulheres vítimas de violência também, né? Preconceitos. Como que vocês têm alguma coisa no seu governo? Também tem, né? Na verdade, nós somos assim. O nosso governo seria um governo zero preconceitos, ou pelo menos que teria políticas públicas exatamente para inibir essas ações de preconceito de qualquer natureza, né? De cor, né? De orientação sexual, de gênero, de religião. Nosso slogan de campanha é uma Jundiaí mais democrática, mais solidária e mais inclusiva. Então, nesse programa de governo nosso não tem espaço para o preconceito, e sim para o acolhimento e o respeito à diversidade da pessoa humana e de todos os cidadãos de Jundiaí. Legal. Quais as suas propostas para educação, esporte e cultura? Né? Você já falou um pouco da cultura do esporte aí, né? Vou começar pela educação, que é minha área e que eu tenho uma grande preocupação. Por que essa grande preocupação? A prefeitura ela é responsável pela principal fase de escolarização dos nossos jovens, das nossas crianças, na verdade, né? Então, desde lá da fase de creche, do 0 até o 5º ano, que é a principal fase, onde vai aprender a ler, escrever, as primeiras operações matemáticas, as primeiras noções mais sistemáticas de mundo, né? Essa fase nós precisamos ter muita atenção, né? Jundiaí tem um histórico de crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2005 a 2017, teve um forte crescimento nesse índice, 2 pontos, né, de 2005 a 2017, então 12 anos de crescimento, e ele teve uma leve queda no ano passado, em 2019. Mostra que tem algo que, no meio do caminho, que está gerando um pouco mais de defasagem. Eu olhei escola por escola, tem escolas que caíram mais de meio ponto. Isso é bem significativo, né? Se a gente pensar que em 12 anos subiu 2, em 2 anos de medida cair meio ponto é algo bem significativo, né? Então a gente precisa... E a Covid tirou as crianças da escola esse ano todo. Então nós vamos ter que ter, de imediato, para o retorno do ano letivo, no ano que vem, um grande programa de recuperação pedagógica dessas crianças. A gente não tem como permitir que elas avancem no ciclo escolar sem uma intervenção, porque com certeza vai ficar muito mais defasagem por conta da Covid. Então essa é uma das primeiras ações. Outra, a gente precisa melhorar as escolas da cidade, modernizar as escolas. As crianças são bem tecnológicas, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa alinhar as nossas escolas para o desenvolvimento de competências socioemocionais, porque por muito tempo a escola se preocupava com as habilidades e competências ligadas à área cognitiva, que ela se sabia de fato escrever, sabia interpretar um texto, sabia fazer uma conta, sabia olhar um mapa, uma imagem, um gráfico. Só que as habilidades de relacionamento, de interação social, voltadas
ao mundo, né, e a sociedade como ela é, são importantes também de serem trabalhadas na escola, e os novos documentos federais, estaduais, todos estão já alinhados com isso, então a gente precisa ter uma atenção. E para isso a gente precisa ampliar a educação integral na nossa cidade, isso é fundamental, né? Só que não pode ser uma educação integral que vai fazer com que a criança comece a rejeitar a escola, a cansar da escola, mas sim que ela possa desenvolver múltiplas habilidades para que possa gostar do ambiente escolar e possa aprender mais coisas. Eu tive conversando com alguns professores especialistas que dão disciplinas específicas. Tem disciplinas, por exemplo, que a gente pode ampliar de 1 para 2 aulas, que isso não vai trazer um prejuízo pedagógico às crianças, tira um pouco a carga de trabalho, porque tem professor da rede que às vezes tem que pegar 18 salas de aula para poder completar a sua jornada. Isso é muito maçante na hora de preencher documentação, fazer avaliação de alunos e tal. Então a gente precisa investir nisso. A questão de vagas de creche, eu acredito que dá para a gente buscar zerar ao longo dos 4 anos, desde que o presidente da República não consiga mexer no recurso que o Congresso aprovou do Fundeb. Porque com o novo Fundeb que foi aprovado, existe a previsão de ampliação de recursos e de uma boa parte desses recursos, 5% deles, ser utilizado em educação infantil. Então acho que dá. E fora isso, ainda sobre educação, estou me alongando bastante porque acho que é algo fundamental para a nossa cidade. A gente precisa buscar novos horizontes na educação também. Então, principalmente a educação não formal. Eu acho fundamental a gente construir uma estação ciência aqui em Jundiaí, que eu acho que abre essa perspectiva às nossas crianças, aos nossos jovens e o público em geral, porque ela não é restrita a estudantes. O público em geral pode interagir com isso. Acho que a gente tem muitos equipamentos de esporte, de lazer, né, parques, tal, que a gente pode, museus, que a gente pode acrescentar esse elemento da ciência dentro disso também, né? E a busca por uma universidade federal. Eu tenho dito que Jundiaí só tem condições de abrir um novo ciclo de desenvolvimento se começar a gerar conhecimento e começar a produzir ciência e tecnologia aqui no nosso município, né? A gente tem alguns institutos que fazem pesquisa, um dos principais dele é o IAC, né? A gente tem faculdade pública, por exemplo, como a FATEC, temos o Instituto Federal, que ainda não ampliou para o ensino superior, mas eu acho que falta a Jundiaí. E muitas cidades, até menores, não desprestigiando outras cidades, mas menores, de menos pujança econômica e tal, conseguiram, né, uma universidade, seja estadual ou federal, e nós não. Então acho que isso é uma meta. Vamos lá. Purgato, e esporte aí? Como que é a sua proposta de governo aí? O esporte, a gente precisa pensar no de alto rendimento, para quem quer viver e praticar uma atividade esportiva de competição. Então a gente precisa valorizar e oferecer oportunidades, buscar parcerias para que esses atletas jundiaenses possam desenvolver esse talento e participar, e tem o esporte como uma opção de saúde, de lazer, de entretenimento, que aí a gente precisa pensar. O que eu acho, a gente precisa conciliar essas duas coisas, porque eu recebo muita reclamação às vezes, mas não pode usar tal lugar porque tá restrito a tais modalidades e tal. Então a gente precisa conciliar os espaços que tem. A gente tem bastante espaço disponível, muitos centros esportivos, culturais, educacionais, né? Os CCs, nós temos vários pela cidade, nós temos praças e parques que a gente precisa utilizar bem essa estrutura. Eu acho que nessa questão a gente pode buscar parcerias com a ESEF, né, uma faculdade da prefeitura, uma autarquia, que a gente pode buscar parcerias para desenvolver programas de esporte e permitir que a molecada faça esporte, que isso é
é importante, mas também outras fases geracionais também, né? Então a gente precisa, o meu programa de governo ele cita na questão de esporte políticas intergeracionais, que é para que todas as pessoas de Jundiaí, desde das crianças até a população idosa, possa ter atividades esportivas próximas às suas casas. Então onde tem centros esportivos, parques, tal, a gente pode usar essas estruturas e tem que ser usadas, mas tem alguns lugares que não tem. E aí a gente pode, por exemplo, no final de semana, permitir que a escola abra, né? O Estado ainda reduziu bastante a escola da família, que fica aos finais de semana, mas tem lugar que não tem escola da família, não tem centro esportivo, que a gente pode aproveitar e, de repente, disponibilizar a quadra da escola para ser utilizada. Legal. O Baitu pediu para falar para você pôr no seu plano de governo aí, né? Um museu do esporte amador. Ele sempre tem isso como a bandeira, o Baitu, um amigo já de muitos anos, e de fato o esporte amador também precisa valorizar. E ele tem até vários documentos assim, sim, né? Sim. Registros históricos, e acho que é importante sim a gente ter esse espaço para preservar a memória. Inclusive, quando eu fui vereador, uma das minhas leis foi exatamente uma lei para se registrar patrimônio imaterial que não se tinha na cidade, né? Tinha do patrimônio material, que são os prédios, as construções antigas, mas isso que às vezes é fruto da cultura, do esporte, algo que às vezes não vai ficar ali construído, mas que é a memória da cidade, da nossa história, também precisa ser registrado. Isso eu fiz uma lei e dá para a gente avançar nisso com certeza. Legal. Cultura. Cultura é uma área que, se quem olhar o meu programa de governo, vai ver que está a área mais extensa de cultura, porque a gente teve uma equipe que elaborou nosso programa de governo, assim, de pessoas que conhecem a área e extremamente apaixonadas por isso, produtores, artistas, enfim. Eu vou começar pelo que está parado, digamos assim. Por exemplo, o Centro das Artes. Começou no final do governo anterior e passou esse governo todo, parou a obra. A gente precisa retomar essa obra, com certeza. No empréstimo que o atual prefeito fez no ano passado, de quase 10 milhões, de quase 200 milhões de reais, uma das justificativas é que teria o recurso para reformar o Centro das Artes. Então nós vamos ter recurso para isso, inclusive o Complexo FEPASA também, né? Então a gente precisa recuperar esses patrimônios históricos da cidade e que também vão permitir, se a gente reforma o Centro das Artes, conclui essa reforma, a gente vai recuperar o cinturão ali do centro, onde tem já tradicionalmente, historicamente, os pontos onde se desenvolve cultura e teatro, música, dança. A gente precisa recuperar um programa, que é o programa Sexta no Centro, por exemplo, que levava às sextas-feiras, pelo menos uma sexta no mês, levava o pessoal da gastronomia, o pessoal do artesanato e o pessoal da música para lá para o centro da cidade, e o centro enchia de gente, e você ativava, né, a economia criativa e solidária ali com essas pessoas, e ao mesmo tempo também permitia um entretenimento para a população da cidade. Então a gente precisa democratizar mais essa cultura no centro, inclusive o uso do Politeama, por exemplo, né, com peças mais populares, mais acessíveis às pessoas, para as pessoas poderem conhecer. Eu lembro logo no primeiro ano que eu fui vereador, teve o período de férias, e aí trouxeram peças infantis lá, e lotava aquele teatro, que a molecada fica em casa, então os pais traziam, eles recebiam os convites de graça, aí tiveram que abrir várias sessões extras, então é algo que a gente precisa democratizar e adequar a estrutura do Politeama. Não sei se foi feito o sistema de ar-condicionado, que isso é uma demanda de muito tempo, não sei dizer, mas se não fez, a gente precisa
precisa fazer, né? Nos bairros a gente também pode desenvolver cultura, que eu acho que isso é importante, né? E às vezes não é a cultura que a gente quer que seja desenvolvida, mas aí tem que ver o perfil de cada bairro, às vezes é em parceria com a associação de moradores, às vezes é com um grupo de dança, um grupo de capoeira, um grupo de hip hop, que a gente possa nos bairros também gerar atividades culturais para utilizar melhor esses equipamentos públicos e valorizar os artistas locais. Eu acho que isso é fundamental, porque a cultura tem esse lado de preservar a nossa memória, a nossa identidade, de permitir um entretenimento às pessoas, mas também tem o lado de ser uma peça-chave da economia de quem desenvolve, de quem tem o talento para desenvolver um trabalho artística e cultural e que precisa viver disso. Então também tem esse lado que nós vamos ter uma atenção. Purgato, você já falou aí um pouquinho, né, com relação da educação, né, que nós só temos hoje uma faculdade de tecnologia que é estadual, né? Como você vê isso daí, Jundiaí tão grande e só uma FATEC e com poucos cursos aí, acho que com 5, 6 cursos que tem? Isso. A FATEC é assim, eu sou professor no Centro Paula Souza na ITEC, né? Na ITEC Rosa Perrone de Itatiba. E assim, eu considero maravilhoso trabalhar dentro da estrutura do Centro Paula Souza. Imagino que a FATEC também seja assim, né? O que é pensado, na verdade, é um ensino que dá certo, eu diria, né? Tanto no nível médio, técnico, como o tecnológico. A FATEC, ela precisa o quê? A gente precisa melhorar a estrutura dela ali. Eu, quando vereador, por exemplo, eu tentei trazer um bandejão, né? Os universitários sabem o bandejão lá, que é um restaurante a preço popular, sim, ou até que ele é subsidiado para quem não tem condições de pagar. Porque é uma demanda, por exemplo, dos alunos ali. A gente precisa adequar aquela estrutura e buscar mais cursos. Eu me lembro de algumas eleições atrás que foi anunciado, não era pela FATEC, seria então uma universidade pública, mas cursos na área de ferrovia, por exemplo. O que a gente percebe é que teve uma expansão da FATEC, mas privilegiou-se muito cursos que demandam estruturas menores, como computadores, sala, um auditório. Cursos que demandam uma infraestrutura maior, às vezes máquinas, né, equipamentos mais pesados e tal, nós não tivemos algum desses. A gente pode rediscutir com o Centro Paula Souza e a Prefeitura oferecer contrapartida. Eu acho que isso é o papel fundamental, a gente ser parceiro do governo do estado, do Centro Paula Souza, para melhorar aquela estrutura e ampliar cursos, né? Porque é um ciclo, né, que a gente tem que ter de conhecimento, de formação às pessoas, da oferta de oportunidade. Uma educação básica importantíssima, que seja boa, e a gente precisa melhorar isso. A gente precisa ter um ensino médio, que é a responsabilidade do governo do estado, mas a gente pode ter ações auxiliares para melhorar nosso ensino médio e o ensino técnico e tecnológico, que são fundamentais para a gente ter quadros capacitados e de uma forma mais rápida para o mercado de trabalho. Legal. Purgato, quais as ações que você vai tomar quanto à habitação popular? A habitação ela está parada na nossa cidade nos últimos anos, né? Os últimos 4 anos não aconteceu nada praticamente. Aliás, não aconteceu nada, né? Não praticamente, realmente, né? E a gente tem uma demanda muito grande. Nós vamos ter que ser criativos nessa questão, né? Porque a principal fonte de financiamento da habitação popular sempre foi o FGTS, né? Que desde 2017, que no governo Temer, começou uma liberação grande desses recursos do FGTS. Num primeiro momento é bom ali para a pessoa que recebe e tal, é um recurso a mais dentro da sua casa, ajuda, mas do ponto de vista de política pública, acaba prejudicando aquilo que financiaria a habitação, principalmente a habitação popular. Porque o FGTS, ele na verdade é uma reserva do trabalhador, ou no momento que fica desempregado, pode acessar aquilo ali, e enquanto ele está lá guardado, ele vai rendendo e podem sendo utilizados. Então teve o fundo ele foi reduzido bastante com essas liberações. Então nós vamos ter que buscar alternativas,
né? Mas nós precisamos retomar, a gente precisa tirar o pessoal que ainda vive em submoradia, ainda vive em condições precárias, ou as pessoas que às vezes estão morando, muitos numa casa só e têm o sonho da casa própria. Eu nessa campanha estou recebendo muitos pedidos, você vai construir casa, porque tem uma demanda muito grande ainda na Fumas. Nós vamos buscar o quê? Seja com cooperativas, com mutirões, seja parceria com o governo estadual ou federal, nós vamos retomar a construção de habitação popular na cidade, com certeza. Segurança pública, como que vai ser no seu governo? Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar o que funciona, por exemplo, o sistema de monitoramento. A gente tem um bom sistema de monitoramento na cidade por câmeras. A gente precisa o quê? Levar esse sistema para os bairros da cidade, para que a gente possa o quê? É uma central muito boa que tem a Guarda Municipal. Na verdade, tem outras forças integradas ali, né, no monitoramento, tanto as câmeras que fazem a filmagem ao vivo, com aquelas que são as que tiram as imagens das OCRs, que tiram as imagens da câmera, e com isso você consegue ter um perfil do que está acontecendo na cidade, quais foram os caminhos percorridos por um veículo, por exemplo. Sim. Você tem um bom controle, mas isso está ainda muito restrito ao centro. A gente precisa ampliar isso para os bairros, né? Inclusive eu lembro quando eu era vereador, existia dentro do aglomerado urbano, que é algo que a gente precisa fazer acontecer, funcionar, o aglomerado urbano, existia inclusive a ideia de uma muralha digital, para que a gente também vá integrando os sistemas com as cidades da região que tem. Esse é um primeiro ponto. A outra, a gente precisa elevar o número de guardas municipais. A gente também, essa parte de segurança, pessoas que já trabalham um bom tempo na área, que discutiram comigo e formularam a ideia, a gente precisa ter a meta de ter pelo menos um guarda municipal para cada 1.000 habitantes, né? Isso daria de 400 a 420 guardas municipais. A integração com outras forças é fundamental, né? E o respeito, né? Essa integração ela tem que ser respeitosa, cada uma sabendo as suas funções, não invadindo o espaço das outras. Isso eu acho que é possível, né? Quando eu era vereador foi criado o Gabinete de Gestão Integrada, e a gente percebia, e a prefeitura foi muito parceira da Polícia Militar, por exemplo, com a companhia no centro da cidade, com o batalhão ali no Caxambu, ajudou a melhorar as condições da Polícia Militar na cidade. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que buscar. A sede, que também é uma demanda, né, da Guarda, do SAMU, do pessoal do trânsito, ter uma sede própria, adequada para eles. Porque está há muitos anos já meio improvisado, uma parte ali no FEPASA, outra aqui na Ozanam. Então a gente precisa ter um sistema, um local adequado em que eles possam se acomodar melhor. Legal. Purgato, nós estamos vendo cada vez mais, né, cada ano que se passa, empresas deixando Jundiaí. Exemplo, Vulcabras, Sika e mais recentemente, acho que coisa de 1 mês e meio, 2 meses aí, a Dana falou que vai deixar a cidade. Qual é o seu plano de governo para o desemprego na cidade e para reter essas empresas aqui? A minha ideia também é uma coisa emergencial, a gente tem um grande plano de retomada da economia e geração de emprego e renda. A prefeitura precisa ser parceira do setor produtivo da cidade, exatamente para quê? Para evitar essa perda. Às vezes pode ser o quê? Uma sobrecarga de impostos, que a gente precisa discutir incentivos, a gente precisa ver se às vezes é dívida, a gente precisa rediscutir parcelamento, rediscutir juros, porque a prefeitura ela impõe bastante juros. Não sei se alguém já ficou devendo um IPTU por alguns meses, vai ver que às vezes você deve 100, você vai lá pagar depois de um tempo, está em 300. Então, e aí você parcela, tem mais juros em cima ainda. Então, a prefeitura precisa adequar para o momento atual essa realidade, para poder estimular o setor produtivo. Então eu quero criar um grande plano e aí chamar todo o setor produtivo para que a gente tenha, veja o que a prefeitura pode ajudar e o que o setor produtivo pode. E brigar-se. Não podemos deixar empresas sair de nossa cidade. A gente precisa
estimular que elas fiquem na nossa cidade. Para isso, um plano de desenvolvimento é fundamental, porque isso pode ter incentivos para que essas empresas fiquem e continuem gerando emprego e renda para a cidade de Jundiaí. Corta. Ele corta. Purgato, estamos vendo cada ano aí mais empresas deixando Jundiaí, né? Exemplo, Vulcabras, Sica, e agora em 1 mês e meio, 2 meses aí a Dana, né, a antiga Cífico, anunciou que vai deixar a cidade. Qual é o seu plano de governo para reter essas empresas e também para diminuir o desemprego aqui? Nós precisamos ter parceria com as empresas e a gente tem que ter um plano de desenvolvimento para Jundiaí que contemple inclusive possibilidades de incentivos, parcelamentos de dívidas, perdão de juros, porque a prefeitura ela tem uma política de juros bastante alta, diria assim, né? Se alguém já ficou devendo um IPTU que seja, pode ver que depende de quanto tempo você passar, os juros é bastante absurdo, e quando você vai lá para fazer o parcelamento tem mais juros ainda. Então a gente precisa ser parceiro, sobretudo nesse momento que nós precisamos retomar a economia e fazer todos os esforços para que essas empresas não saiam, né? A gente precisa também garantir incentivos adequados, né, e decentes também, não que lesem a cidade, mas que para que essas empresas fiquem. A minha ideia é criar um grande plano logo no início do governo de retomada econômica, de geração de emprego e renda. Exatamente o quê? Chamar o setor produtivo, representantes de trabalhadores, para que a gente tenha compromissos tanto do poder público quanto do setor produtivo e de trabalhadores, para que a gente faça de fato um plano de retomada econômica da cidade. Eu acho que isso é fundamental. Legal. Agora, logicamente, né, como Ponte São João, né, tem que perguntar se tem algum projeto mais específico para a ponte, tipo segurança, cultura, saúde, assistência social e idoso. Sim. Vou começar pela saúde, né? Aqui na ponte a gente tem a UPA que está parada há 4, quase 5 anos, né? 6 anos parada. É bastante tempo, né, que ficou, né? Eu lembro que eu passo muito aqui na parte de baixo, né, rente ao córrego ali. Minha sogra mora na colônia, então eu moro no Medeiros, eu venho por aqui por trás e eu meio que fui acompanhando essa obra. E aí quando parou, nunca mais retomou. Esses dias eu até fiz uma andança por aqui, eu vi que cortaram o mato lá dentro, né? Mas nenhum sinal de retomada. Eu acho que isso foi algo muito prejudicial à região, né? Eu acho que quando se pensou na ideia de descentralizar esse atendimento de urgência e emergência pela cidade, com a implantação do PA Central, lá a UPA do Novo Horizonte, Vila Hortolândia, Vila Progresso e a daqui da Ponte São João, isso era algo muito importante para a gente melhorar o fluxo de atendimento do nosso sistema de saúde. Então a gente precisa retomar essa obra, né? Isso é fundamental na cidade. Espero que dentro do empréstimo milionário que o atual prefeito fez, que a cidade vai pagar em 10 anos, os recursos estejam ali garantidos, né? A cidade no começo desse ano devolveu 3,5 milhões que eram de obras para as UPAs, né? A da Hortolândia foi retomada agora, mas está aqui a da Ponte São João parada e a da Vila Progresso. Então a gente precisa ter esse compromisso de retomar. Aqui uma questão séria que é a de segurança e que aí acho que envolve, não dá para a gente tratar, acho que esse problema da ponte, sem tratar de uma forma multidisciplinar. A gente tem que envolver segurança, tem que envolver a saúde, tem que envolver a assistência social, porque a gente precisa acabar de alguma forma com a Cracolândia, que alguns acabam pejorativamente usando isso, mas esse fluxo de usuários, não acabar também exterminando essas pessoas, não isso, mas buscando maneiras delas se tratarem, delas se reinserirem na sociedade. Se for morador de rua, a gente fazer uma triagem adequada, fazer um trabalho de ressociabilização deles. Se for o caso, não forem de Jundiaí, entrar em contato com a família, ver a possibilidade de reintegração familiar ou até mesmo deles se envolverem em trabalhos de zeladoria da cidade, trabalhar para melhorias na cidade e de alguma forma também
obter rendimentos. E na segurança a gente precisa ter a presença constante aqui para inibir furtos, roubos e essas questões. Bairros mais antigos e tradicionais têm uma população idosa maior e aqui acredito que também não seja diferente. Para os idosos a gente precisa ter atendimento adequado de saúde, isso é fundamental, a demanda de atendimento ela é maior, a gente precisa então ter um bom funcionamento da atenção básica na UBS e também o atendimento seguinte, que é um sério problema na cidade, né? Que é o exame, que é o especialista. Inclusive, eu vou abrir um parênteses, não é exclusivo da Ponte São João, mas eu estou com uma ideia, que acho que é o que me diferencia um pouco na questão da saúde, porque todos os candidatos sabem os problemas, mas a gente sabe, podemos tentar um mutirão, ou mutirões para ir desafogando filas e reduzir fila de especialistas, mas isso depois de algum certo momento acaba voltando a estaca zero. Nós temos uma faculdade de medicina que ela é da prefeitura, é uma autarquia municipal, o prefeito que indica o diretor da faculdade na lista tríplice. O que eu acredito? A faculdade de medicina ela tem que ter o compromisso de formar os médicos para o nosso sistema de saúde municipal, né? Como que eu penso que tem que ser isso? Eles fazem as residências e tal, né? Tem um trabalho, uma inserção da faculdade, mas acho que a gente tem uma ideia que é o seguinte: eu fiz mestrado dessa forma, eu sou professor efetivo na rede estadual, eu fiz um mestrado que eu recebi uma bolsa de estudos e a contrapartida é que eu ficasse pelo menos pelo mesmo período que eu tive a bolsa na escola pública que eu era vinculado, ou pelo menos no sistema público, né? No caso o estadual. Acho que a gente tem que implantar um sistema de bolsas que permita, primeiro, quem jamais vai conseguir fazer um curso de medicina que faça, porque a mensalidade ela é alta, mesmo sendo da prefeitura. A gente pode começar nas duas pontas. No último ano, de repente, quem está com dificuldade de pagar a mensalidade, porque daí ele já tem condições de ir logo para o sistema de saúde, e para quem vai ingressar, porque daí são 6 anos de percurso, e aí a gente vai trabalhando o último ano e o primeiro. Num médio prazo a gente resolve, né? Com 1, 2 anos a gente tem mais médicos já atendendo, porque pegamos os dos últimos anos, e a médio prazo a gente já consolida essa política na cidade. Acho que isso também dá para fazer com a questão das especialidades, formar as especialidades que a nossa cidade precisa e buscar esses médicos, esses estudantes interessados nisso. E aí, na questão do idoso, voltando um pouco, a gente precisa ter atividades de lazer, de cultura, voltado a essa faixa etária. A gente precisa permitir que os idosos tenham uma vida saudável. E aí o esporte, às vezes é uma ginástica, alguma coisa que possa entretê-los, atividades culturais, isso a gente precisa ter. Que às vezes pode ser em parceria com a associação, às vezes pode ser na própria unidade básica, às vezes numa escola, enfim, a gente precisa construir junto com a comunidade essas alternativas e acho plenamente possível. Eu, quando vereador, atuei muito na região do Retiro, que é onde eu sou mais conhecido, e aí a gente conseguia lá levar um professor do esporte lá para ajudar na ginástica, ou a gente apoiava grupos que tinham ali, que às vezes precisava de um equipamento, alguma coisa, a gente corria atrás para conseguir isso, e a maior parte de quem frequentavam eram pessoas idosas. Então a gente tem que ter essa política que é a saúde física, mental e que permite que eles tenham um envelhecimento mais saudável. Legal. Burgato, assim, as suas considerações finais, né, do seu plano de governo, o que você acha importante falar, e o partido que você é, e o número também, né? Sim, sim. Muito importante, né? Bom, quero agradecer a oportunidade, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, tanto no Instagram quanto no Facebook, que são os 2 canais principais, Rafael Purgato, tá lá, mais detalhados os planos, se manda mensagem eu mesmo que respondo, né? Então, estou à disposição. Eu busquei desde o começo do ano, eu busquei quando já o partido, eu sou do PCdoB, né, meu número é 65, quando nós falamos, nós vamos apresentar uma candidatura na cidade e me escolheram, por já ter tido a oportunidade de ser vereador, por ter uma formação também acadêmica,
por ser da área de educação, enfim, qualidades que o partido, ter sensibilidade social, que o partido entendeu que eu teria que ser essa pessoa, nós começamos um processo de estudar a cidade, né? Quais são os problemas, quais são as demandas e propor soluções que também não são mirabolantes, porque a gente sabe que nós estamos num momento de crise econômica, restrição orçamentária, então nós fizemos um programa bem pé no chão, né? E boa parte dessas ideias eu pude apresentar aqui para vocês, mas tem muitas outras, né? Eu vou citar rapidamente, né, a questão do transporte público, que também é algo muito desrespeitoso com usuários na nossa cidade. A pandemia estava aí, redução de ônibus, o pessoal tendo que manter um distanciamento, pelo menos quem tinha que trabalhar, e ônibus cheios, menos ônibus atendendo a população. É um exemplo do desrespeito. Fora os terminais, fora não ter cobrador, que nós falamos da questão da mulher, mas as pessoas também ficam lá todas guardadas ali na frente, enfim, é um sistema muito ruim, muito desrespeitoso. As empresas precisam ser chamadas e enquadradas, a gente precisa rever bem detalhadamente essa planilha de custos e a gente precisa retomar e pensar em projetos modernos para o transporte público de Jundiaí. Quando eu fui vereador, estava se implantando o BRT, começou, já tinha recurso do Ministério das Cidades, a Prefeitura, nós na Câmara aprovamos a contrapartida que a Prefeitura teria que dar. A primeira fase pegava ali da colônia e ia até o centro, que é o que? Corredores exclusivos, isso não era só para o ônibus, aqui na Duratex, aqui, próximo ao Rodão, iam ter mais alças de viaduto, ia melhorar essa transposição, que é um problema também, né? E desse lado para o outro. Enfim, eram intervenções bastante significativas, um projeto em torno de 150 milhões de reais. E aí eu sou a favor também de fazer empréstimos, para a gente pensar a cidade para frente, para o futuro, porque às vezes a gente fazer empréstimos que você vai fazer uma intervenção que não vai durar nem o próprio tempo que você vai pagar aquilo, e comprometer outros prefeitos com algo que eles vão ter que depois refazer, é muito complicado. Mas empréstimos para pensar no futuro da cidade, ir projetando a cidade e modernizando, eu sou bastante favorável a isso. Então, no transporte público é isso, e acho que uma das questões que também tem muito a ver é a questão do aglomerado urbano. O aglomerado urbano ele foi aprovado, sempre existiu a demanda de Jundiaí para Jundiaí ter mais representatividade e mais respeitabilidade por parte do governo do estado. Aí o governo criou o aglomerado. Sempre a gente reivindicava que fosse uma região metropolitana. Aí fizeram os estudos e tal, inclusive estão fechando a empresa que fez os estudos, que era uma empresa pública, estadual, né? E aí decidiu-se por o aglomerado, só que isso não saiu do papel, né? E aí a gente fica muito submetido a Campinas para a gestão de segurança, para a gestão de saúde, e aí a gente precisa fazer com que esse aglomerado aconteça, junto aos prefeitos da região, independente de partido. A gente ganhando a eleição, nós estamos ali para administrar nossas cidades, então a gente tem que olhar o interesse das cidades e esse bloco de prefeitos ir no governo do estado e falar, não, aqui a gente quer efetivar o aglomerado urbano de Jundiaí. E aí nós vamos discutir questões de segurança, questões de saúde, questões de transporte, de educação, enfim, coisas importantes para a região. E concluo agradecendo mais uma vez. Como eu disse, eu me preparei para isso, eu tenho uma história, tenho uma formação, um currículo que me capacita a pleitear ser prefeito de Jundiaí. Por isso eu estou pedindo uma oportunidade para que a gente também faça uma renovação política que é fundamental na cidade, mas que a gente faça uma renovação política com qualidade, com seriedade e com respeito à nossa cidade. Que a gente não pode colocar a nossa cidade numa aventura, e eu me sinto plenamente preparado para administrar Jundiaí com um olhar humano, um olhar sensível e um olhar diferente para que a nossa cidade possa avançar muito mais no próximo período.
É isso. Obrigado. Obrigado, Purgato, pelo seu tempo aí, né? Ter vindo falar com a gente aí e com os moradores da ponte aí. Obrigado. Obrigado.